Povo de Deus, mais uma vez reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e minhas caras irmãs, hoje reunidos aqui vamos juntos escutarmos a segunda parte do livro de Consagração à Santíssima Virgem. Tá? Na segunda parte de hoje, vamos então iniciar segunda parte, o culto a Maria na Igreja. Capítulo 1. Fundamento teológico do culto a Maria. É a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Explicar em que consiste essa mesma devoção. Fazê-lo com a ajuda de Deus, depois de ter explanado algumas verdades fundamentais, de onde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero tornar conhecida. Ou seja, vamos conhecer a verdadeira, então assim chamada escravidão a Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, fim útil do culto à Virgem Maria. A primeira verdade, são verdades que aqui falamos, né? A primeira verdade que Jesus Cristo é o fim último. É o que desejamos alcançar ao fim da Santíssima Devoção, do tratado, da consagração. É o que é dito. Somos entregues a Jesus pelas mãos de Maria. Aqui também diz que Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória senão Jesus Cristo. Ou seja, tudo que fazemos, o modo que caminhamos com a Santíssima Virgem é para que chegamos a Jesus Cristo. Se, pois, nós estabelecemos a sólida devoção à Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Que meio mais fácil não seria esse, então, né? É o meio de nos entregarmos à Santíssima Virgem para que ela nos leve a Jesus Cristo. Não podemos ir diretamente a Ele, porque acaba que não somos dignos de estar em Sua presença. Mas a Virgem Maria é, e ela nos leva com o seu instinto de mãe. Aqui diz que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não conhece a ligação necessária entre Jesus e a Santíssima Virgem. E aqui diz que vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e ela está sempre convosco. Onde o filho está, a mãe está. Não é? Você percebe que muitas mães, aquelas mães que cuidam de vossos filhos, sabem que às vezes o filho está sofrendo. Por algum motivo, às vezes o filho está alegre. As mães sabem. Ou seja, no mesmo lugar que está Jesus Cristo ali, presente, também está a Virgem Maria. No mesmo modo que entramos numa capela dedicada à Santíssima Virgem, ali ainda está Jesus Cristo. Os dois estão juntos, ali, naquele lugar. Se os cristãos conhecessem a glória e o amor que recebeis dessa admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Melhor direi, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que vos separar de Maria Santíssima, pois ela vos ama ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as vossas outras criaturas. Uma serva de Deus que se torna mãe dos filhos de Deus, por vontade de Deus, não é? Um devoto da Santíssima Virgem Maria fala da devoção a esta boa mãe, de uma forma eterna, forte e persuasiva. Fala do amor que ela tem, fala da graça que está ali se consagrando a ela.
Mas se esses senhores veem ou ouvem alguém falar muitas vezes assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem. O que isso quer nos dizer? Bom, hoje em dia é muito comum, se você ir lá com uma camiseta que nem essa minha, né, em algum lugar, vai vir um monte de nossos irmãos protestantes falar mal. Vão apresentar 1000 razões para que não falemos da Santíssima Virgem. Infelizmente, até pessoas dentro da nossa igreja falam mal da Santíssima Virgem. Mas aquele que é verdadeiramente devoto à Santíssima Virgem e servo de Deus, nunca se deixará cair pelas enganações do maligno, porque isso são ciladas do demônio para que você caia, mas você não cairá. Aqui diz: ó meu amável Jesus, terão porventura essas pessoas o vosso espírito? Ou seja, as pessoas que falam mal da mãe de Jesus têm o espírito, têm a graça de Deus? Por acaso a devoção à vossa Santíssima Mãe impedirá a vossa? Claro que não, né? Porque Jesus, Maria é a mãe de Jesus, é aquela que está com Jesus, é a serva de Deus. Então, como que você estando com Maria, você não vai estar com Jesus? A mãe e o filho juntos. Fazei-me participar nos sentimentos da gratidão, estima de respeito e amor que vós tendes para com vossa Santa Mãe, para que eu vos ame e glorifique mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Olha que bonito. Concedei-me a graça de louvar dignamente, apesar de todos os seus inimigos, que são os vossos. Fazei que eu proclame com os santos, não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende a sua Santa Mãe. Fazei o que eu vos ame ardentemente, aceitai, pois, a oração inflamada que vos dirijo com o Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. É uma oração, tá, gente? Vós sois Cristo, meu Pai Santo, ó meu Deus, cheio de misericórdia, ó meu grande Rei, ó meu bom pastor, o meu único mestre, o meu socorro magnífico, o meu amado belíssimo, ó meu pão vivo, ó meu sacerdote para sempre, ó meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha doçura toda santa, o meu caminho direito, a minha sabedoria sublime, a minha simplicidade pura, a minha concórdia pacífica, toda a minha defesa, a minha preciosa herança, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, meu amável Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida outra coisa além de vós. Meu Deus, onde estavam eu quando não pensei em vós? Ó vós todos os desejos meus, a partir deste momento inflamai-vos e concentrai-vos no Senhor Jesus. Correi, já protestastes demais. Apressai-vos a atingir o fim almejado. Procurai efetivamente aquele que buscais. Ó Jesus, seja anatema quem vos não ame. Quem vos não ame seja coberto de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento correspondente aos vossos louvores vos ame. Em vós se deleite, em vós se maravilhe. Ó Jesus Cristo, Deus do meu coração e minha herança. Desapareça o meu coração dentro de mim, e sede vós a viver em mim. Que no meu espírito se acenda a chama ardente de vosso amor, e se transforme num incêndio. Arda insensatamente sobre o altar do meu coração, inflama no meu cérebro, abrase as profundezas mais recônditas da minha alma, que no dia da minha morte eu possa ser encontrado, todo consumado junto em vós, no vosso amor. Amém.
Quis transcrever aqui esta maravilhosa oração de Santo Agostinho, para que vossa possa ser rezada todos os dias, para pedir o amor a Jesus. Aquele amor que buscamos por intermédio de Maria. Que lindo, meu Deus! Nós somos de Cristo e de Maria, segundo a verdade. Nós já não nos pertencemos a nós mesmos, mas somos inteiramente propriedade dele, na qualidade de escravos, que ele adquiriu por um preço extremamente caro, que foi a sua vida. Ele nos entrega, ele morre por nós na cruz e ressuscita para nos salvar. Árvores plantadas ao longo das águas da graça no campo da igreja, que deve dar frutos ao seu tempo. Ou seja, Jesus não morreu para que nós continuemos pecando. Ele morreu para que nós criemos frutos para glorificar a Deus. Ao ramos de uma videira, de que Jesus Cristo é a cepa e que deve dar boas uvas. Ou seja, nós somos os frutos que devemos dar graças a Deus. Devemos dar coisas boas e não coisas ruins. Um rebanho que Jesus Cristo é o pastor e que deve multiplicar e dar leite. Ou seja, o rebanho deve aumentar na graça de Deus. É uma terra boa, onde Deus é o agricultor, na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 70 ou 100 por um. Amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil por render o seu talento, receber algum fruto das nossas pobres pessoas. Ou seja, nós somos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Aqui diz que Jesus amaldiçoou aquele servo inútil, aquele que não dá fruto, aquele que de alguma maneira não traz coisas boas e só traz coisas ruins. Aquele que em vez de pregar o bem, prega o mal. Aquele que não faz nada para ser salvo, que não tem interesse na graça de Deus. Há 3 espécies de escravidão. É essa parte que eu queria falar, sobre a escravidão, tá? Aqui diz que no mundo existe dois modos de pertencer a outra pessoa e de depender de sua autoridade: a simples servidão e a escravidão. Aonde diz aqui, calma aí que eu até perdi aqui, que há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Deus da primeira forma, ao Senhor pertence toda a terra e tudo que há nela. Na primeira forma, de forma natural, fomos criados e pertencemos a Deus. Os demônios e os condenados pertencem à segunda categoria, e os justos e santos à terceira. Ou seja, na segunda é forçada, ou seja, os condenados pertencem de forma forçada, mesmo que não queiram. E de voluntária é a escolha dos justos e santos. Porque Deus dá o livre-arbítrio. E eles escolhem servir a Deus, a seguir a Deus, abandonar o mundo e servir a Deus. A escravidão voluntária é a mais perfeita e é a que dá maior glória a Deus, que lê no coração, que pede o coração, que se chama a Deus dos corações ou da vontade amorosa. Bom, eu fiquei ali com o microfone que acabou a bateria, mas sigamos novamente juntos. Estamos aqui na página 60, vamos andar mais 10 páginas até a página 70. Tá, estamos na 60 e vamos para 70, beleza? Bom, há uma diferença radical, enorme, entre um servo e um escravo. Bom, um servo não dá ao seu patrão tudo o que tem, e nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outrem. O servo exige ao patrão paga do serviço
pagamento do serviço que presta. O escravo, porém, não pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, e sua competência é a força com que trabalha. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo de serviço. O servo não tem sobre ele nenhum direito de vida. O patrão do servo não tem direito sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que se o matasse como a um dos animais de carga, cometeria um pecado. Não há nada entre os homens que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Ou seja, como servos, somos ali como os trabalhadores. Recebemos por aquele serviço, por aquele trabalho, por aquela missão que somos entregues. Mas, pela escravidão, somos entregues totalmente, inteiramente, de corpo e alma, a Deus. Nos toma condição de escravo, por nosso amor e da Santíssima Virgem que se proclamou a serva e escrava do Senhor. Somos, então, servos de Cristo. Servos de Cristo. Que, em outra questão, servos significa outrora apenas escravo, porque ainda não existia servos como os de hoje. Ou seja, não existia no tempo de Jesus servos, existiam escravos. Aqueles que viviam inteiramente a serviço do seu Senhor. Ser de Jesus é servi-lo. Mas como ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenário, mas como escravos por amor a Cristo. Ele morreu por nós e agora eu vivo por ele. Entende? Antes do batismo era escravos do demônio. Tornou-se então no batismo escravos de Cristo. Eis a escolha, quer seres escravos do demônio ou escravos de Jesus Cristo. Bom, eu já digo eu escolho ser escravo de Cristo. Não sou doido. Bom, seguindo, a Virgem é o meio em que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e também o meio para que nós nos devemos servir para irmos a Ele. Olha que lindo! Ai, que lindo, meu Deus! Beleza? Os santos padres e santos e São Boaventura, com eles, dizem que a Virgem Maria é o caminho para ir ao nosso Senhor. É o jeito de caminharmos para chegarmos a Cristo. Ela é rainha soberana do céu. Ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem Maria. Eis que ao poder da Virgem Maria tudo está submisso, até o próprio Deus. Porque a honra e o poder de um é a honra e o poder do outro. Mesmo Deus ali em toda a sua graça, sendo o Ser Supremo, Ele ainda torna os seus filhos, filhos da Virgem Maria. Na terceira parte, terceira verdade, as nossas melhores ações são normalmente manchadas e corrompidas pelo mau fundo em que há nós. Então devemos nos revestir-nos do homem novo, Jesus Cristo. Na terceira verdade, ela fala aqui que somos pecadores. Foi o que eu citei anteriormente. Somos pecadores. Não temos graça, não somos dignos de estar na presença de Deus. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Somos, por natureza, mais orgulhosos do que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, piores que bodes, mais invejosos que a serpente, mais gulosos que os porcos, mais colíqueros
que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais frágeis do que as canas e mais inconstantes que os cataventos. Propriamente nós só temos o nada e o pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno. Somos tão pecadores que mereceríamos o inferno. Mas aquele que amasse a sua vida irá perder, e o que a odiasse a salvaria. Ou seja, aqui o ser humano é tão apegado à sua vida que não quer perder a sua vida para Deus, não quer entregar a sua vida a Deus. Ele quer a sua vida para si, mas não quer entregá-la a Deus. Mas Jesus Cristo morre por nós com seu tão grande amor, morre por nós para nos salvar, para que possamos então se aproximar um pouco mais dele. Nada é tão digno do que o amor de Deus, e nada é tão digno do ódio do que nós mesmos. Somos dignos, temos poder, podemos estar na graça de Deus, mas do mesmo modo que estamos no pecado. Entende? Em segundo lugar, despojarmos de nós mesmos é preciso morrermos todos os dias, ou seja, é preciso renunciar aos impulsos da nossa alma e dos sentidos do corpo. Isso que é São Paulo chama morrer todos os dias. Ou seja, o que é isso? É todos os santos dias nos entregarmos a Deus. Tem uma fala que diz que ao amanhecermos devemos entregar o nosso dia a Deus, antes mesmo dele começar. E ao final do dia devemos entregar-nos novamente a Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela a que nos leva a Deus. De todo modo, devemos escolher o caminho, o jeito de caminhar que nos leva a Cristo, e não o jeito de caminhar que nos leva ao pecado. A função materna de Maria facilita o encontro com Jesus. A quarta verdade é mais perfeito porque mais humilde, não se aproximar de Deus sem ser através de um medianeiro. É de pouco valor diante de Deus para o levar e se unir a nós e a nos ouvir, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforço e disposição. Ou seja, devido aos nossos pecados, nós não podemos estar ali na presença de Deus. Não somos dignos de estar ali na graça de Deus. Não somos dignos dele nos ouvir, dele nos acolher. Ele viu os indignos e incapazes, teve piedade de nós, e para nos dar acesso às suas misericórdias, nos entregou seu Filho. Deste modo, negligenciar esses intermediários, nos aproximar diretamente dele, sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com Deus, tão sublime e santo, e fazer menos caso deste Rei dos Reis, do que se faria de um rei, ou príncipe da terra. Ou seja, Jesus Cristo, como eu citei anteriormente, morre por nós e nos torna dignos de estarmos na presença de Deus. Mas mesmo assim, ainda não somos dignos de estar na presença de Jesus Cristo. É o que fala o livro, tá? E eu também confirmo isso, eu acredito nisso. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro da redenção junto de Deus Pai. Pelo seu infinito amor, se tornou penhor e nosso medianeiro junto a Deus, seu Pai, para pagar a nossa dívida. Mas será isso motivo para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? A pessoa muitos acham que porque Jesus morreu por nós, somos dignos de estar ali na sua presença. Mas não somos, ainda somos pecadores, cacete! Isso me estressa. Mas entendermos que ainda somos pecadores.
Não somos dignos de estar realmente na presença de Deus. Não somos dignos de estar na presença de Cristo. Isso você tem que entender. Você reza isso. Não somos dignos. Foi por isso que a Virgem Maria veio. Ela, uma criatura, diz aqui, ó, foi por ela que veio a nós Jesus Cristo, e também por ela que devemos ir a Ele. Ela é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e tempera a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Ou seja, a Virgem Maria, sendo uma criatura como nós, não totalmente, né? Porque ela é cheia da graça de Deus, livre das imundícias do maligno, nos agracia. Ela recebe de Deus graça, mesmo ela sendo humana, ela recebe a graça de Deus para que nos ajude a nos aproximarmos de Cristo, para que nos tornemos um tanto mais dignos de estar na presença de Cristo. Tanto que diz aqui que desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança e tenha sido por ela desamparado. Já que sempre vencemos pelas súplicas amorosas de sua mãe, de sua muito querida mãe. Ou seja, quando pedimos à mãe, o filho também atende. Porque a Virgem Maria entrega os nossos pedidos a Cristo. Ela que é digna de entregar os nossos pedidos a Cristo. Entende? E aqui também, para o quinto, seguindo em ponto, na quinta verdade, trazemos o tesouro da graça em vasos de barro. Tendo em conta a nossa fraqueza e fragilidade, é muito difícil conservarmos a graça de Deus, que é o nosso tesouro recebido. Isso quer dizer que, por trazermos este tesouro mais valioso do céu em vasos de barro, ou seja, num corpo incorrupto, temos a graça de Deus em nosso corpo por Cristo. Mas mesmo assim o nosso corpo não é digno disso. É um corpo cheio do pecado. Numa alma também fraca e inconstante, que por nada se perturba e desfalece. Tanto que se dizemos que por causa dessa nossa fraqueza, nós somos muitas vezes roubados pelos demônios, que são os ladrões, muitos astutos e experientes, que espiam noite e dia à procura do momento favorável, rondam incessantemente, prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento, por um único pecado. Ou seja, eles estão ali prontos para ver nós cair. Eles estão prontos ali para nos derrubar. Mas vamos seguir. Por isso que tudo que ganhamos, às vezes, perdemos tão facilmente. Porque ali está o maligno para nos derrubar. Quantas estrelas do firmamento se não tem visto cair miseravelmente e perder em pouco tempo toda a sua elevação e lucidez? O que faltou não foi a igreja, que não falta a ninguém, mas a humildade. A pessoa se sente tão orgulhosa por alcançar aquele patamar tão alto, que ela esquece dos restos, ela esquece da humildade, ela se torna orgulhosa. E que devemos ter humildade, por isso que devemos imitar a Virgem Maria, devemos ser devotos dela. Por as pessoas se apoiarem em si mesmas e não se prepararem firmemente para proteger o seu tesouro recebido de Deus, ela acaba perdendo. Embora lhe parecesse apoiar unicamente na graça de Deus, que o Senhor infinitamente justo permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmo. Assim, tivessem conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado seu tesouro à Santíssima Virgem, que ela teria guardado como um bem próprio, fazendo até isso como se fosse um dever de justiça. Ou seja, a pessoa se confia em si mesma e não deve. Ela deve confiar na graça de Deus.
E a Santíssima Virgem, sendo ela de graça, ela pode nos proteger, ela pode proteger a nossa graça. E pode nos levar a Jesus. Aqui diz que é difícil perseverarmos na fé, na graça. Por quê? Por causa do pecado do mundo. Tanto que o pecado no mundo nos derruba, nos torna manchados. Só a Santíssima Virgem, que nunca foi vencida pelo demônio, sim, apenas ela poderá operar a tal milagre em benefício daqueles e daquelas que servem de melhor maneira a Jesus Cristo. Um modo de estarmos ali, então, sendo salvos, que é a Santíssima Virgem. Ela, na graça que ela recebeu de Deus, ela pode nos levar a Jesus Cristo. Entende? Bom, eu aqui encerro a primeira parte da segunda parte. Olha que loucura, né? Estamos na segunda parte, mas seguindo o exemplo da primeira parte, aqui inicia um vídeo da segunda parte, e amanhã, se tudo der certo, a gente já faz o segundo vídeo o segundo episódio da segunda parte. Beleza, então? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os colegas que querem se consagrar junto a nós. Então, do mesmo modo que iniciamos, assim concluímos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. E até o próximo encontro. Mãe, o teu filho me ensinou a te chamar assim. Antes mesmo que eu te amasse, você me amou. Você só me amou. Oh, mãe, o sacrifício do teu filho eu aceitei. Abri mão do meu pecado e me entreguei. Só me entreguei.